Bem, pessoal, vamos a uma aula de Química Orgânica, uma das aulas mais importantes de toda a Química Orgânica, pois é nela que vamos iniciar o estudo das reações orgânicas. Nossa aula será de reações de substituição 1, pois é a primeira. Este tema é muito importante, substituição é realmente muito importante. Observe, nós vamos fazer a coisa nesta aula bem devagar, bem lentinho, para que você absorva tudo. O primeiro tema nosso será a halogenação de alcanos. Vamos definir direitinho o que é a halogenação de um alcano. É a substituição de um hidrogênio de um alcano por um halogênio. Ou seja, eu vou trocar um hidrogênio por um cloro, um flúor, um bromo. Gente, essa reação é muito auxiliada pela luz. Batendo luz, esquentando, até pode não ser exatamente luz, pode ser ultravioleta. Isso aí ajuda muito a reação, pois vai ajudar, você vai ver, a quebrar a molécula do cloro. Vamos a um exemplo de como as coisas funcionam. Vê só, o esquema é esse. RH está representando o alcano, X2 está representando a molécula do halogênio. O hidrogênio sai, o X entra. Ficamos então com RX e HX. Que seria HX? HX é, por exemplo, HCl. Que seria RX? Um radical ligado a um cloro, alguma coisa como clorometano, cloroetano, um derivado halogenado. O primeiro membro da reação está colocado em cima na tela. Você tem o metano e você tem a molécula de cloro. O segundo membro da reação está colocado embaixo. Você tem ali o clorometano e você tem o HCl também. Veja então o que aconteceu. A molécula do cloro, por ação da luz ou do calor, a molécula se fragmenta, ela quebra em 2 átomos de cloro. 2 átomos de cloro. Isso quer dizer o seguinte, essa reação é uma reação radicalar. Veja, eu vou ter 2 radicais livres e você lembra, o radical livre é muito reativo. Então, após a cisão, o cloro vai atacar o metano. Observe, esse cloro atacando o metano faz a saída desse hidrogênio, ele, cloro, se junta ao radical metil e o hidrogênio expulso vem se ligar ao cloro. Veja como está clara a troca, como está clara a substituição. Até nas cores você repara, os verdes estavam juntos, agora os verdes estão separados. Ficou fácil para ver. Então veja, o hidrogênio saiu, em seu lugar o cloro entrou. É uma reação de substituição. Uma substituição via radicais livres ou uma substituição radicalar. Veja os nomes com detalhe. Aqui eu tenho o cloro-metano. Aqui eu tenho o ácido clorídrico. Bem, acontece o seguinte. Quando você sabe que hidrogênio sair, como assim que hidrogênio sair? Claro, repara, no metano, os 4 hidrogênios eram iguais. Se os 4 hidrogênios são iguais, não importa qual hidrogênio sai. No entanto, se eu tenho um alcano de cadeia longa, se eu tenho um alcano mais complexo, eu preciso saber qual hidrogênio vai ser substituído. Eu vou te dar a ordem que a substituição acontece. O hidrogênio mais reativo é aquele que está preso a carbono terciário. Repare uma coisa, hidrogênio não pode estar ligado a carbono quaternário. Carbono quaternário está ligado a 4 carbonos. Então, o hidrogênio mais reativo é o hidrogênio que está ligado ao carbono terciário. Se não houver hidrogênio ligado a terciário, então hidrogênio ligado a secundário. E, em último caso, e só em último caso, há a saída de um hidrogênio ligado a carbono primário. Observe aqui neste exemplo. Repare só. Esse hidrogênio está ligado a carbono primário. Este hidrogênio vermelho é equivalente àquele outro hidrogênio vermelho, que também está ligado a carbono primário. Repare esse hidrogênio verde, está ligado a um carbono secundário. A saída dele é mais fácil. Agora, o mais fácil de todos é esse hidrogênio amarelo, que está ligado a um carbono terciário. Ou seja, numa reação, a facilidade é, sai em primeiro lugar o hidrogênio ligado ao carbono terciário, o hidrogênio que fizemos em amarelo. Se não houver, aí sai o hidrogênio verde, ligado a carbono secundário. E só em último caso, sairá algum daqueles hidrogênios vermelhos que estão ligados a carbono primário. Ou seja, fica muito fácil decidir que reação é preferencial, que reação acontecerá em primeiro lugar.
Você entendeu? Temos um próximo tema, que é substituições no benzeno. O benzeno para nós é um caso todo especial, porque a molécula é extraordinariamente estável. A nuvem de elétrons π é que garante a estabilidade do benzeno, ou seja, é preferencial a substituição em vez da adição. O que eu quero dizer com isso? Isso aí eu vou ter que explicar direitinho a você. Repare, se houvesse uma reação de adição, coisas iriam entrar no anel aromático e aquela nuvem de elétrons π estaria desfeita. Não teríamos mais a condição de aromaticidade. Como a molécula do benzeno é muito estável, nós devemos manter a aromaticidade, devemos manter o anel intacto. Então é mais fácil, é preferencial que um hidrogênio saia para que entre alguma coisa, ou seja, benzeno, em princípio, dá reação de substituição, não dá reação de adição. Compreendeu? Preferencial, então, sempre é a substituição. Que substituição? Será sempre uma reação eletrofílica. O mecanismo de reação, então, sempre será uma substituição eletrofílica, que ocorre da seguinte maneira. Repare, em cima, o primeiro membro, embaixo, o segundo membro. Temos aqui o anel aromático, onde fizemos o destaque de um hidrogênio. Por favor, esse hidrogênio é um hidrogênio qualquer, não precisa ser aquele. Os 6 hidrogênios são absolutamente iguais. E temos, do lado de fora, temos um eletrófilo, um E+. E simplesmente agora há uma troca. O E vem a se prender aqui, saindo um H+. Repare, vou explicar de novo. Sempre o esquema é esse. Hidrogênio sai, o eletrófilo entra. Como o hidrogênio saiu, a carga passa para ele. H+. O eletrófilo entrou e neutralizou aqui. Sempre o mecanismo será esse. É isso que você tem que buscar no entendimento das reações de substituição eletrofílica no benzeno. Existem muitas delas. Nós vamos estudar as 5 mais importantes: halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts. Friedel-Crafts, evidentemente, é o nome do químico que fez isso. E, finalmente, a acilação de Friedel-Crafts. A primeira que vamos ver, então, é a halogenação. Repare a halogenação do benzeno. X2 é o halogênio e vai haver a troca. Esse hidrogênio tem que sair para a entrada de um X. Hidrogênio saiu, X entrou, X está aqui dentro, hidrogênio saiu, HX. Repare que nós temos um catalisador para essa reação. É o cloreto de alumínio, a LCl3. Poderia ser também o cloreto de ferro 3, ou cloreto férrico, FeCl3. Qualquer um dos dois serve muito bem. Qual é a finalidade dele? A finalidade é permitir que seja gerado o eletrófilo. Lembra, o eletrófilo é quem vai entrar. Quem é que vai entrar? Não é cloro? Eu preciso, então, da geração de um Cl+. Como é que esse Cl+ vai ser gerado? Repare, então, na tela. Primeiro membro da reação, cloro mais a LCl3. Bem, ocorre o seguinte. Cloreto de alumínio é um ácido de Lewis. Se ele é um ácido Lewis, ele pode receber alguém que venha com o par de elétrons. Quem é que pode vir com o par de elétrons? Bem, por enquanto ninguém, mas vai haver uma cisão na molécula do cloro. A molécula do cloro sofre uma cisão heterolítica, separa em Cl+ e Cl-. Cl- tem o par de elétrons, é uma base Lewis, se liga ao AlCl3, vamos ter a LCl4, você seguiu? Cl3 do AlCl3, com mais um cloro que veio, a LCl4 menos. Quem sobrou? Cl+. Cl+ é o eletrófilo de que precisávamos. E a reação, então, prossegue. Veja novamente no desenho. Cl+ é o eletrófilo que vai atacar o benzeno, fazendo aquela troca que nós já conhecemos. Cloro se liga, este H sai, e este H sai com carga mais. O H saiu com carga mais. Precisamos agora recuperar o catalisador, recuperar o AlCl3. Você lembra, catalisador participa da reação, mas tem que ser recuperado no final. Que temos voando por aí? Nós temos um H+, e temos também
um AlCl4- vão reagir entre si? Claro, H+, AlCl4-. Olha aqui, recuperamos o HCl e recuperamos o AlCl3. O AlCl3, que é o catalisador, ao final se forma intacto novamente. Entendeu a reação? Veja, nossa preocupação será sempre a seguinte: precisamos entender como se forma o eletrófilo. Se você entende como se forma o eletrófilo, o jogo está ganho. Nem sempre é fácil ver, então vamos vendo devagar um exemplo de cada vez. E partimos então para a nitração. Vamos ver então a nitração do benzeno. Observe, benzeno mais ácido nítrico. Fizemos um pequeno truque aqui. Já desenhamos o ácido nítrico como precisamos dele. Em vez de HNO3, enfatizamos a hidroxila, HO, e colocamos a hidroxila ligada a um grupamento NO2. Aquilo é o ácido nítrico. Agora, a reação é catalisada novamente. Você viu lá por sobre a seta, H2SO4, temos ácido sulfúrico. A essa mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico chamamos de mistura sulfonítrica. E haverá um importante jogo entre esses dois ácidos para nos criar o eletrófilo. Mas isso é para daqui a pouquinho. Vamos ver a reação toda com calma. Olha só, benzeno mais ácido nítrico, catalisada, ok, catalisada. Qual é a troca? O NO2 entra. NO2 entra no lugar do hidrogênio. O que temos aqui de sobra? Hidrogênio, hidroxila, água. Ok. A esse pedaço NO2, vamos dar um nome muito especial. Esse pedaço se chama nitro. Nós vamos fazer nitrocompostos, vamos fazer nitroderivados. Você lembra dos nitrocompostos? Nós já estudamos em funções. Então aqui, nosso alvo é o nitrobenzeno. Qual é o nosso caminho? Descobrir como se forma o eletrófilo que entrou. Que eletrófilo entrou? NO2. Precisamos entender como nessa reação se forma